Salve galera, como vocês estão? Escrevi um texto aqui e vou ler pra vocês. Um trauma mal curado é um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento. Com essa frase, venho aqui explicar que sempre que passamos por cima de um trauma, dor ou situação problemática interna, iremos procrastinar e causar uma explosão que só precisa do gatilho certo para causar grandes estragos. Vocês viram o que aconteceu comigo? É. Depois de passar vários dias de chuva e sol trabalhando na rua do meio no centro histórico de Ilhabela, na vila, um belo dia, uma senhora dona da loja Flor do Sol, que passarinhos me contaram que ela entregou o posto de administradora para uma assessora de sua família, pois descobri que ela é um ser infeliz. Que tem um casamento fracassado, uma vida amarga. Dinheiro não compra felicidade se você não souber usá-lo para isso. Essa senhora é dona de uma das lojas mais antigas da vila. Essa senhora aqui, ó. Essa não. Essa aqui, ó. Não é alguém muito feliz. Essa foto eu tirei dela, essa última foto eu tirei dela quando ela tirou uma foto de minha também e enviou pro grupinho de comerciantes que ela mencionou que faria isso. E eu até achei que fosse a Associação Comercial de Ilhabela, tanto é que após esse episódio eu fui lá me associar. E aí depois eu descobri que era um grupinho formal dos poderosos. Beijos lindos no WhatsApp. Bom, muitas vezes a treta acontece quando a gente junta a briga com a vontade de brigar. E assumo que eu estava passando por cima de muitos traumas, dores e situações problemáticas já tinha muito tempo. Minha mestra, Regina, devia estar na mesma vibe. Nesse grupo, descobri o grupo que falaram pra mim como que era esse grupo aí, o grupinho dos poderosos. Descobri que tem o vereador Gabriel Rocha, que eu não posso falar nada, porque uma vez ele me ajudou a bater um prego lá na Rua do Meio. Ele já me ajudou a bater um prego na Rua do Meio. Tem a secretária de junto, esse daí não fez nada não. Eu vi, inclusive, piorou a forma que quando eu vi ele lá conversando com o fiscal lá do turismo, que é o Sérgio Heitor. Esse dia eu vi ele lá do lado do Cretel, né? E depois, discutindo com ele, depois eu ter virado uma fera. Bom, eu virei uma fera. Isso não foi legal. Eu assumo que eu tô errada nesse aspecto. Bom, vou explicar o porquê e como ele despertou esse leão que habita dentro de mim. Eu venho de uma criação um tanto perturbada. Quando o sistema é autoritarismo e coisa do tipo, eu sinto que a forma como eu aprendi, que eu lidei com figura de autoridade na minha primeira infância e tudo mais, foi meio complicado, porque eu apanhava dos meus pais, mas o mais humilhante era as surras do meu pai. Ele não apenas batia, ele humilhava. Sérgio estava me humilhando com palavras, dizendo que eu não tinha autorização para estar ali, porque ali não era lugar de ambulante, sendo que eu sou agente cultural cadastrada, e aqui em Ilhabela está tendo um grande buraco obscuro na cultura, chamado falta de credenciamento de agentes culturais e artistas. Enfim, voltando ao assunto do Sérgio, eu me senti humilhada. E ainda estava ok, eu me senti humilhada, eu tava lidando bem até. Mas então, ali eu tava mantendo ali minha postura e tal. Mas aí o Sérgio foi lá e aplicou mais um gatilho. O gatilho da ameaça. Ele disse as seguintes palavras: se caso fosse um homem, eu resolveria de outro jeito. Eu daria na cara. Uau! É aí que ele despertou. Uma vez eu fui jogar no chão. Eu tinha uns 16, 17 anos pelo meu próprio pai. Eu tava lá na Playhouse. E foi depois de não acatar a forma absurda e abusiva que ele falava comigo e com a minha mãe, enquanto estávamos na Playhouse com a minha irmã, que ainda era pequenininha. Aconteceu um maior tumulto. Chegaram os policiais, eu disse o que aconteceu e meu pai se prontificou. Essa filha de uma grande mãe, não foi isso não, tá? É uma inútil, eu dou comida, casa, sustento, e ela vem levantar a voz comigo. E os policiais concordaram que nesse caso deveria bater mesmo. O leão que Sérgio despertou em mim foi aquela criança adolescente que não pôde se defender. E rugir na cara do moralismo que molda as pessoas na base da violência e do medo. Você sabe quem saiu de errado e quem foi errado mesmo, né? Eu, que não tava com as coisas curadas aqui dentro. A fera que tomou conta de mim ao fazer o mesmo caminho neural e reconhecer aquela situação como uma situação de perigo familiar. Foi difícil, difícil. Bom, agora eu pergunto: será que eu teria explodido se eu tivesse tido uma criação com base no respeito, consciência? Será que eu teria explodido se eu tivesse sido criado em um lar com uma base forte em relação à educação e autoestima? Será que eu teria tido coragem e inventaria de trabalhar na rua caso tudo isso fosse diferente? Suposições para se pensar. Mas o que foi. E eu agradeço como foi. E vejo todas essas experiências como uma grande enciclopédia de intenso aprendizado. Eu ouvi uma pessoa, depois que tudo isso aconteceu, com as minhas coisas aprendidas, pela fiscalização, espantada, dizendo: nossa, Laura, mas você é tão grande luz. Meu propósito e destino interno sempre foi e sempre será a luz. Mas se eu me distrair e olhar para as minhas sombras, eu sempre vou ver armas e apetrechos de destruição para comigo mesma e para com os outros. Olhar para as sombras não quer dizer que eu irei caminhar até lá e me desviar da minha rota. Mas momentos como esses me fazem sim olhar para o caos e achar que eu faço parte dele. E é nesse momento que eu lembro e eu sinto o silêncio ensurdecedor da minha consciência e as formas mais diversas de limpeza, que incluem choros, gritos, dor de barriga, compulsões alimentares, vontade de sumir. E é difícil ver as coisas de forma clara e se recolher para relembrar o próprio eixo e descobrir a ordem natural das coisas é a maneira mais inteligente de fazer a poeira baixar. Olhar inimigos como mestres. Onde o outro faz a dor se manifestar, ali é o caminho da cura. Uma vez me vi deitada em uma rede, chorando muito por coisas que ainda me magoavam. Chorando de verdade, lágrimas de nariz escorrendo. E deitada na rede, olhando a imensidão do céu estrelado sem lua. Me vi, me recolhendo a ponto de ficar em posição de feto.
logo me vi segurando algo invisível que nesse momento fez brotar uma reflexão. Imagina se todo o mal do mundo, todo o mal das pessoas, todo o mal que há em mim. Eu sempre ouvi que eu tenho que pensar primeiro em mim, mas eu acredito que eu só serei plena, plenamente, se o mundo estiver pleno. Porque senão, sempre haverá um filho de uma grande mãe que vai ferrar a minha felicidade. Enfim, voltando pra reflexão, imagina se todo o mal do mundo, todo o mal de todos, todo o mal que habita em mim, estivesse dentro do meu abraço, dentro de um abraço. Que do mesmo jeito que eu tava chorando, ansiando por um abraço, por um afeto. Eu acredito que a pureza do ser é o que vai purificar o planeta. E precisamos focar em construir um mundo para aqueles que estão por vir. Nos construindo como seres humanos melhores e entender que não é sobre ser o mais inteligente, sobre ser capaz de captar e traduzir em sentimento aquilo que não pode ser traduzido em palavra. Sobre aumentarmos a nossa capacidade de celebrar a vida. A fé na vitória tem que ser inabalável. Vencer é melhor quando não há perdedores e sim aliados.